Eu queria ser, quando eu era criança, apresentadora de televisão, tipo a Hebe Camargo. Ai, maravilhosa. Muito maravilhosa, né? Ainda quero, não é Por descartado, que não. não, né? Ela é atriz, hostess do Ocidente e figura bem conhecida da cena cultural porto-alegrense. Cria do Bonfim, para ela, o homem, infelizmente, tem que acabar. Ela é criativa, ela é debochada, ela é divertida, ela é uma grande escritora. Ela é Clara Corleone. O que você achou quando um amiguinho do Urso, com música na barriga, colocou Just for Fun na estrada, fazendo com que ele fosse levado por outras pessoas, deixando seus companheiros ursos com os nervos em frangalhos e preocupados, se perguntando todos os dias: por quê? Por quê? Meu Deus, por quê? E tomando Prozac, o que você achou? O que você pensa sobre isso? Ou algo do tipo. A Ana Helena, do alto de sua sabedoria de 6 anos de idade, respondeu: eu achei uma idiotice, uma babaquice e uma falta de respeito. Quero saber de ti, Clara. Tu nasceu em Porto Alegre, nasceu no Bonfim. Que criança que foi Clara Corleone? Que na verdade não é Corleone, né? Daqui a pouco tu vai me contar isso. Eu sou a quarta de uma família com 5 filhos. Meus pais são casados há mais de 40 anos. A gente morava, os sete, né? A Ana Helena chegou 10 anos depois que eu, num apartamento de 3 quartos no Bonfim. E, bom, se a gente não se matou é porque a gente se ama, né? Tive uma infância muito boa, muito agradável, com muito amor. Sempre fui muito criativa, imaginativa, sempre gostei de ler, de escrever. E passava as minhas férias de verão e de inverno em Barra do Ribeiro, na casa dos meus avós. Então lá brincava muito de pega-pega, esconde-esconde, essas coisas que eu nem sei se as crianças ainda brincam hoje em dia, mas eu brinquei bastante. Foi uma infância boa, uma infância feliz e bem tranquila. E naquele momento já conseguia imaginar que um dia seria uma atriz ou que seria uma escritora que trabalharia com cultura? Era um caminho que tu achava que era natural, justamente por, né, pelo que tu já nos contou de como tu era quando criança? Eu queria ser, quando eu era criança, apresentadora de televisão, tipo a Hebe Camargo. Ai, maravilhosa! Muito maravilhosa, né? Ainda quero, não é Por descartado, que não. não, né? Por que não? Então eu passava o tempo todo, eu passava o dia todo apresentando, assim, o meu próprio programa, né? E aí, o que acontecia? Todo final de semana, meu pai levava eu e meu irmão, que somos mais, o meu irmão é o mais próximo de idade que eu, ele tem só 3 anos a mais que eu, e a Ana Helena é 10 anos mais moça. Minhas outras irmãs vão de 3 em 3 anos. E é uma escadinha lá em casa. A Carol veio, 3 anos depois a Jo, 3 anos depois o Pedro, 3 anos depois eu. Então tinha essas duplinhas, assim, a Carol e a Jo, eu e o Mano. E o pai nos levava todo final de semana para ver teatro infantil. E aí eu fiquei muito admirada com o teatro, assim, e achei muito legal que aquilo fosse uma profissão que tinha essa possibilidade. E eu já entendia que ser uma apresentadora tipo Hebe Camargo tinha a ver com ser artista, com conseguir falar bem em público e tal. Então, eu, ao contrário, acho que de muita gente, eu sempre soube o que eu queria fazer no vestibular. Eu nunca tive dúvida. Tanto que no meu vestibular eu não tinha segunda opção, eu não botei segunda opção. E eu sou formada, né, em arte dramática pela URGS. Foi super tranquilo, assim. Então, eu sabia que eu queria ser artista, eu nunca me imaginei num trabalho de escritório, mais burocrático, embora goste, viu? Não é uma coisa que me desgosta, eu sou muito organizada, acho que é por isso. Mas eu sabia que ia ser para arte. Agora, que eu ia ser escritora, eu não imaginava quando eu era pequenininha, assim. Eu acho que para criança parece uma profissão tão séria, né? Escritora, assim. Então eu não Muito imaginava, não. distante, né? É muito distante, acho que, da realidade, porque a gente vê pequenininho que diz assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, mas às vezes vem uma coisa do pai, né? Ver o pai, ver a mãe fazer. Eu acho que escritora é meio distante da realidade infantil, assim. A gente vai falar também sobre o teu livro, né? Sobre O Homem Infelizmente Tem que Acabar, em que tu também traz um pouco da tua vivência no Bonfim, né? Como que foi essa adolescência também, esse início da vida adulta, de descobertas, de trabalho na noite, de contato com essa cena cultural, assim, logo na tua formação enquanto pessoa? Tu sabe que o começo da minha adolescência, o meu primeiro beijo, a minha primeira vez, nada foi em Porto Alegre, foi tudo em Barra do Ribeiro.
que é essa cidade aqui pertinho de Porto Alegre, onde os meus avós moravam, né? E agora os meus pais têm uma casa, nós temos uma casa. Então eu tinha minha turminha ali, então o começo da minha adolescência foi uma delícia, assim, era na praia de Barra do Ribeiro, a prainha ali, era no Clube 7 de Setembro, era pular carnaval de salão, era em barzinho com música ao vivo, onde tu tava, e tava também, assim... Eu sou uma pessoa muito família, as pessoas acham isso estranho quando não me conhecem, mas eu sou uma pessoa extremamente família. Então, tu ficava numa mesa dos adolescentes para adolescente, mas os pais estavam lá também, não tinha esse galho de, meu pai, minha mãe, todo mundo numa roda de samba. Roda de samba é uma coisa que eu amo até hoje, né? Então, o começo da minha adolescência foi muito mais vinculado à noite em Barra do Ribeiro do que realmente em Porto Alegre. E aí, o que aconteceu? Eu tinha minha turma aqui em Porto Alegre, da turma do Colégio Rosário, né, onde eu estudei, e a gente tinha festas nas casas uns dos outros, né? A gente não ia em boate, coisas que nem pode, né, com menos de 18 anos. Mas a minha irmã Se bem que, né, namorava... anos 90 podia muito mais coisa. Né, tinha essa... Mas eu tenho uma coisa muito Caxias ainda hoje, sou muito Caxias para muita coisa, não uso drogas, gosto de estudar, não sei o quê. E os meus pais, tinha essa linha de honestidade entre os meus pais e nós, assim, então de tu falar a real. Então, assim, eu sabia que meus pais não iam achar legal e nunca nem pensei em falsificar uma carteira de identidade, nada, isso nunca aconteceu. Mas, enfim, a minha irmã, uma das minhas irmãs, começa a namorar falar que acho que não tem problema nenhum, é uma pessoa que eu amo, namora o Gross da Cachorro Grande, a Joana e o alemão ficaram um bom tempo juntos, e eu começo a sair com eles, fazer aquele circuito ali do Bambus, Casa Amarela, Casa Rosa, tinha casa de tudo quanto era cor, tinha fan house, né, as clássicas noites na fan house. Então parecia um mundo paralelo, assim, tinha o mundo do Rosário, né, Patricinhas e Mauricinhos, não sei o quê, onde eu nunca me encaixei, tinha meus amigos, mas nunca tive esse perfil, e com essa turma mais velha, né, ali 5, 6 anos mais velho que eu, às vezes mais, da galera do rock, assim, do underground, do underground, né, porto-alegrense mesmo, a coisa do rock gaúcho. Então eu conheci muita gente nessa época, assim, eu devo muita gente que as pessoas dizem, tu conhece todo mundo, foi nessa época, eu entrei pela porta da frente nesse mundo aí, graças à minha irmã, né, então eu conheci muita gente por ali. E aí, mas frequentava muito mais a Cidade Baixa e a Independência ali, né, o Bambus, depois o Beco. E depois fui trabalhar no Bambus, né, meu primeiro emprego no Bambus, que me deu reggae compasso, assim, aprendi muita coisa da noite, foi meu emprego mais difícil, foi meu primeiro emprego mais difícil. E só depois, mais adulta mesmo, é que eu começo a frequentar o Bonfim, no sentido de ir nos bares, nos bares, nos restaurantes, enfim. E aí vou trabalhar de hostess no Ocidente também, né? Então que dá essa outra cara aí, é uma visão que a gente não tem só de noite como entretenimento, mas também como trabalho duro. Eu quero entrar também no teu nome, porque, como eu já falei lá no início, teu nome não é Clara Corleone. Como que surgiu isso, Clara? Por que tu sei lá, adquiriu esse nome, aderiu a esse nome? É uma coisa natural, como aconteceu em praticamente, né, toda a tua vida, pelas entrevistas que eu já fiz contigo, coisas que eu já li sobre ti, tu sempre disse que tudo aconteceu meio de forma assim natural e que as coisas foram acontecendo mesmo. O nome também foi mais ou menos isso? O nome foi... Eu não sei de quem é esse quadrinho, até eu deveria saber. Eu não sei se é da Laerte, se é do Adão. Tinha um quadrinho que eu morria de rir quando eu era mais jovem e acho engraçado até hoje, que 2 senhores velhinhos se encontram na rua e um diz para o outro: fulano, nós estudamos juntos há 50 anos atrás, e o outro diz, sim, e eu ignorava, o que mudou? E aí termina, ele é super grosseiro, mas é engraçado. E eu troquei meu nome, comecei a usar o Corleone na época do Orkut, eu tinha sei lá quantos anos, eu acho que 16 anos, porque tinha uma coisa, todo mundo te acha, né, nas redes sociais. Então eu não queria assim que todo mundo me achasse, né? Eu já escrevia as minhas coisas, então eu não queria que fosse assim que qualquer ex-colega que eu não gostava na época, né, de um curso, de um colégio, me achasse uma pessoa chata. Então eu troquei para o Corleone, que é do filme Poderoso Chefão, que é o meu filme preferido, só que de uma forma meio descontrolada. Começou a acontecer de eu ir numa festa, por exemplo, que meu nome estava na lista, ou num show, e a pessoa tinha colocado Clara Corleone. E até explicar
que não era, que era o meu sobrenome, mas não era, meu sobrenome era sempre uma confusão, então ficou completamente adotado, a ponto de gente dizer que eu não sou muito parecida com as minhas irmãs e dizerem, mas é óbvio que elas não são irmãs, além de tudo, o sobrenome é diferente. Mas realmente eu roubei do Dom Vito Corleone. E hoje, se procurar Clara Bischoff Alencastro, não acha? Eu acho que não acha, eu acho que não acha. Não acha, não. O que mais na internet, se procurar, se associa ao teu nome? E o que tu acha também dessa questão de colocar lá no Google um nome e ver várias coisas associadas ao nosso nome de maneira geral? É uma loucura, né? É uma coisa muito doida, Camila, e que a gente precisa ter um certo cuidado, porque aquilo ali fica para sempre. É uma coisa pavorosa, assim. Então, de algumas decisões que a gente vai tomando, né? Eu digo isso porque em 2017 eu falei sobre um relacionamento que eu tive e de uma forma, porque a internet tem isso, tu não controla e uma vez na rede desiste, não é mais teu, né? Não é teu texto, não é teu vídeo, não é tua entrevista, não é do mundo, né? O negócio tomou uma proporção gigante e por anos, se tu jogasse o meu nome no Google, eu era vinculada diretamente a esse texto e a essa pessoa que eu não queria ser vinculada, assim. Mas hoje em dia, uma coisa muito louca se tu joga, o homem infelizmente tem que acabar no Google, ele é associado a Manuela Dávila, que é uma coisa muito maluca, né? Porque ela tirou uma foto com o livro e isso virou um inferno na vida dela, né? Além do inferno que já fazem com a Manu. E eu fiquei muito constrangida de causar aquilo para minha amiga e ao mesmo tempo as duas dizendo não foi nada, esquece, né? Tá tudo bem. Mas fiquei vinculada muito a Marta Medeiros, que eu chamo de minha fada madrinha, né? Quando eu lancei o livro, ela abraçou muito, falou do livro em diversas colunas, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente para ela. E fica vinculada ao meu sarau literário, é uma das coisas que mais aparece sempre, se a pessoa me procura, é isso que acha, assim. E graças a Deus, a polêmica lá do ex ficou, não aparece nas primeiras páginas, ainda bem, passou, assim. E é legal, eu sempre faço isso, né, antes das entrevistas e nas pesquisas relacionadas, já tem até a plataforma de exercício físico. Ai, que legal! Já está lá, Eu não sabia! resultados, a política de cancelamento, resultados também dessa Ai, que plataforma. legal! Amei, não Massa. sabia, amei. Cara, e sobre esse lance desse teu relacionamento, a gente não vai entrar muito, mas eu acho importante te perguntar. Se tu não quiser falar também, tudo bem, eu entendo, eu não quero também te deixar desconfortável, mas aquilo te causou também algum problema? Porque eu imagino que, assim, a banda tinha fãs, tinha galera que acompanhava, e esse episódio acabou causando realmente um problema para a banda como um todo, né? Mas que também tu não é culpada de nada, né? Não estou dizendo isso, estou só dizendo que a partir disso aconteceu algo. Houve algum tipo de retaliação? As pessoas mais te acolheram ou mais te criticaram naquele momento? O que chegou para ti, pelo menos? Assim, mais de 90% do que chegou para mim, que eu não procurei. Realmente não fiquei entrando nas redes de quem eu sabia que ia falar mal de mim, amigos e parentes, né, das pessoas, não fiz mesmo. Se alguém vinha xingar, eu bloqueava e pronto, não respondia. Acho que eu fui bem adulta, né, nesse sentido. Mas o que eu recebi assim de inbox, né, de comentário, que eu li até fechar, meu Facebook até hoje é fechado para comentários, foi mais de 90% pessoas apoiando. E aí eu recebi muito, isso é uma coisa, por isso que eu falo assim, até hoje, mulheres, garotas, me procuram dizendo: eu quero expor o fulano. O que que tu acha? Eu digo: eu não tenho que achar nada, tu faz o que tu quiser fazer, esteja com um suporte legal de apoio, porque tu vai precisar. Mas deixa eu te contar como é que foi a minha experiência, é isso que eu sempre falo. E aí eu digo alguns pontos importantes, só para a pessoa saber que aquilo vai acontecer. Um deles é a associação do Google, pode parecer nada, mas porque tu faz todo um trabalho, tu te dedica, e as pessoas vão sempre buscar
esse assunto, tu vai estar vinculada àquilo, é o inferno. Vem muita coisa para ti, linda, vem. E vem muita coisa que é de apoio, mas são histórias extremamente pesadas. Extremamente pesadas, assim. Então, até hoje eu recebo histórias de mulheres assim, eu estou pensando em me matar, eu estou... E aí tu não sabe como acolher, e aí tu quer acolher, mas aí tem medo de falar idiotice, sabe? Então tu fica meio numa corda bamba, assim, num espaço que não é o teu, né? Eu me lembro que um amigo meu jornalista, na época, eu fui contatado, sei lá, eu, por todos os veículos nacionais mesmo. Foi a coisa mais louca que já me aconteceu, com certeza, assim, com toda certeza. E não é legal não, viu? É dar um frenesi horroroso, assim. Eu fui de 5.000 seguidores para 20.000 em uma semana. E não é nem um pouco legal, é apavorante. O troço não para de subir no teu celular, as pessoas falando de ti. Ufa, é meio pesadelo, assim. Hoje em dia eu consigo falar numa boa, porque realmente faz 4 anos, né? É um período tão doido que eu quase não lembro, as coisas são muito embaçadas, assim. E eu fiquei de cama. Eu tive a sorte de trabalhar para uma pessoa muito sensível e muito bacana, que disse: eu estou considerando que tu tá doente, que não tem como tu te concentrar, tu não tem o que fazer, fica de cama mesmo, tá Sim, tudo não tem certo. como. Porque Não além de tem toda a como. repercussão, tinha tudo aquilo que o que tu disse representava na tua vida, né? Era uma Mas, exposição, amiga, tu sabe que as pessoas me escreveram muito assim: estamos contigo, força. O relacionamento tinha acabado há anos. Eu estava apaixonada por e por outra que tu resolveu pessoa. fazer aquela publicação? Era justamente por causa das letras, né? Alguma coisa te incomodava ali? Exatamente, Pra gente exatamente. encerrar. Eu tava conversando com um cara que eu fico hoje em dia, que ele falou: o que que foi? A gente falou sobre isso agora é Dia dos Namorados. O que que aconteceu? Eu disse assim: cara, tu não pode bater nas pessoas e depois fazer um filme sobre paz mundial. Não agora, não nos anos 2000. Se quer ser o John Lennon e bater na Yoko Ono e falar que você quer a paz do mundo, lá ele conseguia fazer isso, mas hoje em dia com a internet não vai colar, né? Tu não vai dizer uma coisa e fazer outra, tu não vai ser a Pugliese, ai, como eu sou de boa com a vida e depois foda-se a vida. Não, não, não vai casar. E a letra da música, ver assim, eu não, nem tinha visto que, em primeiro lugar, eu realmente não olho as coisas, não olho mesmo. A minha irmã mais nova viu, aí a nossa família assim, ficou muito puta, né? Escreveu um texto sobre isso, aí eu vi e eu olhei e disse: não precisa. Fiquei braba, né? Eu disse: não precisa. Eu um dia, eu disse: não vou. Aí no segundo dia, não, eu vou. Porque daí, Camila, era um monte de guria escrevendo assim: ai, que hino feminista. Tá. E aí eu imaginar o cara lá no palco e não sei que hino feminista, aqui Farroupilha, né? Então eu disse: não, eu vou contar a minha experiência do que aconteceu. Não disse em nenhum momento: parem de ouvir, parem de ir, parem de comprar. Não disse, realmente não disse, mas disse: olha, existe esse outro lado, né? Então, saibam que isso aconteceu. E aí virou um monstro, ainda bem que passou. Sim, que bom que passou. Clara, e todas essas histórias, essa que aconteceu, teve outras também. A gente sempre tem histórias ruins na nossa vida que, com o tempo, a gente vai entendendo que, de alguma forma, elas foram importantes e que mudaram algo na gente e que fazem parte de uma construção da pessoa que a gente é no momento, né? E falar sobre todas essas coisas, falar sobre situações difíceis, falar sobre situações de machismo que tu sofreu, situações de abuso, situações de dificuldade, de uma forma divertida num livro, também é uma forma de ajudar e contribuir com as pessoas, ou como que tu enxerga isso? Na hora de tu começar a escrever, lá quando tu começou com os textos no Facebook, tinha algo também de mostrar para as pessoas que as pessoas também podem se ver um pouquinho em ti? Quando eu comecei a escrever, eu não tinha um objetivo. Eu escrevo porque eu preciso, eu escrevo todos os dias até hoje. Sei lá, meu primeiro diário eu tive em 1995, então realmente é uma coisa que eu preciso fazer, eu gosto de escrever. Não tinha um objetivo assim, eu escrevo porque eu preciso, eu não sei fazer outra coisa. Se tu vai me dizer assim: tu tem mais uma hora de vida, uma das coisas que eu vou pensar que eu tenho que fazer é escrever alguma coisa, né? Mas me surpreendeu muito quando mulheres, né? Sempre falo isso: mulheres, garotas, meninas,
começaram a me escrever dizendo, me identifiquei, parece que é a minha história, parece que sou eu. Tu tá colocando no papel coisas que eu sinto, mas não pensava desse jeito, né? E aí eu disse, que loucura isso aqui, gente, realmente tem uma identificação, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ter essa noção mesmo, né? Eu não sei se eu cheguei a mudar o jeito que eu escrevo por causa disso, mas daí essa lâmpada tinha sido acesa, assim, né? Então, tá, isso aqui que eu estou escrevendo faz sentido para essas pessoas, então talvez o que eu estou escrevendo, porque a gente tem muito síndrome de impostora, né? Que eu digo que não é síndrome da impostora, é da impostora, porque eu nunca vi homem dizer, será que eu mereço esse sucesso? Né? Só mesmo de acontecer com mulher. Então, de ficar assim, isso aqui eu estou escrevendo, as pessoas estão dizendo que é legal porque querem ser legais comigo. Se não, acho que aqui tem realmente isso aqui faz sentido. Guardada as proporções de ser. Sou uma mulher feminista, mas sou uma mulher branca, oriunda da classe média, hétero, né? Então, assim, eu também às vezes fico assim, desculpa, né? Assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, então também de dar uma alinhada nesse discurso ao que me toca, né? A parte que me cabe nesse latifúndio, assim, que daí então eu vou falar sobre assédio, vou falar sobre diferenças no trabalho, né? Vou falar do que eu posso falar, né? Como diz a Frida Kahlo, né? Por que você sempre se pinta, como dizia, né? Porque eu sou o que eu mais conheço, então eu falo da minha experiência, ainda por cima tá calhando de encontrar, né, espelho em tantas mulheres, era uma coisa que eu não esperava, mas de falar aqui do meu cantinho, assim, humildemente. E são tantas mesmo, né? Já está na quarta tiragem. Graças Que a loucura! Deus, que Você loucura, pensou que loucura. que ia ser assim um sucesso, como está sendo? Não, não, nunca pensei. Nunca E é pensei. louco, né? Quanto tempo faz que tu lançou? Vai fazer 2 anos em outubro. E, tipo, parece que foi ontem, né? É, Assim, a impressão é. que dá. E a gente ainda pegou uma pandemia aí no meio, né, desse negócio. Eu nunca pensei. E eu acho, a gente fecha 3 impressões em menos de um ano da publicação. É uma coisa realmente muito louca. E eu acho que eu nunca pensei, porque eu acho que eu não teria nem como pensar, né? Tu ter esse alcance, assim, não se faz um super investimento. Até hoje, a minha editora me diz, a Karina, escreve mais sobre o livro, diz que tu tem um livro. Eu digo, eu vou escrever. E aí acaba, né, a vida dá uma atropelada na gente, então é bonito de ver, assim, foi bem orgânico mesmo. Que ó, o Tá, e livro. ele, querido, meu Muito filho. legal, muito legal. Aliás, um dia, se a gente se encontrar, se a pandemia terminar, eu quero um autógrafo aqui também. Com Tem que certeza, por estar favor. assinadinho, uma Óbvio. dedicatória. Clara, e o homem, infelizmente, tem que acabar. Eu vou te dizer uma coisa, meu canal, ele é iniciante ainda, né? Eu me dedico bastante, mas, né, os acessos começam aos poucos e eu acho muito bom que seja orgânico, né? Eu não vou fazer nada Uhum. de loucura, né? Porque a ideia é justamente essa, né? Mas, assim, eu não tenho joinhas negativos nos vídeos, a não ser no vídeo que eu fiz sobre o livro, que duas pessoas botaram, né, o dedinho para baixo e 2 comentários assim, ai, como é que pode, né, sabe, de 2 homens reclamando dessa pauta, né? Isso é muito sintomático, isso mostra que realmente esse homem precisa acabar, né? Exatamente. Tem um negócio, né? Assim, no início, quando eu lancei o livro, eu dizia assim, mas é que assim, que fique claro que eu não estou falando que são todos os homens, porque, pelo amor de Deus, eu adoro meu pai, o Tom Jobim é o meu artista favorito. Hoje em dia eu digo, isso mesmo que eu quero dizer, porque se a pessoa entende que é isso que eu quero dizer, não tem muito o que a gente conversar, né? Se eu visse, eu sempre uso esse exemplo, sempre vou usar. Se eu olhasse numa vitrine de uma livraria um livro chamado O Feminismo Branco Tem que Acabar, primeiro que eu ia chorar de rir, e segundo que eu ia comprar assim para todas as minhas amigas brancas, porque a gente tem que entender a crítica, a gente precisa entender a Sim. crítica, né? A primeira coisa, não ir contra, né? Então, para mim, uma das coisas mais gostosas que tem são quando homens me escrevem, e eles me escrevem dizendo: terminei teu livro agora, aprendi muito, e quase morri de rir.
sabe? Tipo, caiu várias fichas, mas também me diverti muito, né? Porque é um deboche com um instrumento de educação, mas é um deboche, eu sou debochada. Eu não sou uma pessoa nem um pouco agressiva, todo mundo que me conhece sabe disso, assim, eu não brigo com ninguém, muito pelo contrário, as pessoas tentam brigar comigo, coitadas, elas não conseguem, eu sou uma pessoa muito chata. Mas a minha arma, assim, crítica é no deboche mesmo, é na brincadeira. Então, assim, se eu estou dizendo o homem, infelizmente, tem que acabar, é óbvio, pelo amor da Virgem Santa, que eu estou falando que o machismo tem que acabar. Eu estou falando que a masculinidade tóxica tem que acabar, né? É disso que nós estamos falando. E qualquer homem com um pouquinho de boa vontade entende que é disso que eu estou falando, né? Então, e os que não têm, não tem o que fazer, né, Camila? Vai responder para quê, né? E aí, infelizmente, justamente por isso, né? Porque óbvio que a gente não queria ter que ficar falando sobre isso, né? Óbvio que a gente não queria ter que sentir na pele os efeitos do machismo, né? Exatamente. Tudo que eu queria era não ter que ser feminista, sabe? Tudo que eu queria era escrever só sobre os livros que eu leio, sobre os filmes que eu vejo, sobre as séries que eu assisto, sabe? Sobre as músicas que eu escuto, sei lá, eu falar de arte, que também vai ser super atravessada pelo machismo, obviamente, mas entende? E muitos homens me dizem, tu tá muito chata. E claro que é muito chata. A feminista, ela é chata. Nós não estamos aqui para agradar, nós estamos aqui para incomodar, né? E tudo que eu não queria era ter que ver isso, ter que ver esses machismos, né? Tanto os micro como principalmente os macros, né? Onde nós vamos cair aí em taxas de feminicídio, enfim. Tudo que eu queria era não ver, só que uma vez que você vê, tu não consegue desver, né? A gente não vê machismo em tudo. O machismo está em tudo, né? E é uma vez que a gente olha, não tem o que fazer. Quero entrar um pouco na questão do corpo, né? Isso é completamente... O feminismo, o machismo nos atravessa, né? Atravessa nossos corpos. Então, é uma pessoa que sempre se expôs bastante nas redes sociais, fotos com muita pele, muito corpo. Isso também teve alguma intenção quando tu começou a postar? Ou era algo assim, eu gosto de mim, eu me acho gata e eu quero tirar essa foto porque eu posso? Pelo contrário, até. Eu tive, quando eu era menina, quando eu era adolescente, eu tive bulimia. Uma das sequelas da bulimia, eu não tenho crise, graças a Deus, faz muito tempo, nem me lembro a última vez que eu tive, foi... Eu não tenho uma percepção correta do meu corpo, nem um pouco, assim. É uma coisa super doida e existe, é um transtorno de fato, né? Às vezes as pessoas, nem tem nada, porque tá sempre tirando foto dela. Não, gente, existe. E um dos esquemas, um dos mecanismos que a gente pode utilizar para melhorar isso é justamente se fotografar. Porque, para mim, por muitos anos, hoje em dia, é um pouco mais controlado, mas ainda não totalmente. Não adianta me pesar, não adianta botar uma roupa e ver que ela tá mais apertada ou mais folgada, né? Mas a fotografia sempre me ajudou. Então, eu comecei a me fotografar faz uns 5 anos e desde o princípio sempre postando. Isso eu não tenho problema, assim, com colocar na rede. Eu acho que eu acho que as pessoas são um pouco... Eu não sei explicar, eu acho uma coisa tão esquisita isso com o corpo, eu acho uma coisa moralista, esquisita, todo mundo tem corpo, né? Por baixo da roupa tá todo mundo pelado, que nem eu sempre falo. Eu não consigo entender muito esse apego, assim, por que que acham pornográfico, por exemplo, no corpo nu, o que que tem de pornográfico? Não, eu não tô brincando assim, realmente não me entra na cabeça, sabe? Eu acho que eu tenho que estudar isso para entender de onde é que vem, assim, eu acho muito mais natural, muito mais tranquilo. Mas desde o princípio eu comecei a postar essas fotos e oh meu Deus do céu, uma mulher que está se autofotografando, que absurdo, piranha, vagabunda, nananana. Isso não é ser feminista, eu nunca disse que era feminista, eu simplesmente estou me fotografando. E aí depois, porque assim, várias dessas fotos, Camila, eu não estou me achando bonita. Muito pelo contrário, de me fotografar assim, sabe? Tipo, ai, Jesus, ai, meu Deus do céu, que horror isso aqui, né? Mas ir embora. E aí agora, usando essa plataforma aí de exercício físico que eu uso para me mexer em casa, né? Que eu comecei a usar no isolamento social, porque realmente não tinha o que fazer e acabar enlouquecendo. Eu comecei a me fotografar justamente para ir dando uma acompanhada aí nesse processo, não vou nem dizer progresso, né?
no processo disso e desde o princípio também colocando na rede, assim, tudo que eu faço eu realmente vou compartilhando, é a minha forma de interagir com as redes sociais é essa. Tu acha, então, que não existe um limite entre a exposição eu não gosto dessa palavra, mas o empoderamento, da gente poder mostrar o corpo que a gente, da forma que a gente quiser, e a objetificação? Isso aí fica com quem objetifica? Eu acho esse tema super interessante, mas eu acho ele super profundo, porque, veja bem, eu já pensei várias vezes em escrever sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, assim, acho que tem que ter se debruçar, tá? Vamos lá. Eu, uma mulher branca, magra, se fotografar de calcinha e sutiã. Não é exatamente isso que... O que tem de diferente, né, do que já acontece com o patriarcado, né? O que o patriarcado quer? Quer nos ver de calcinha e sutiã nas redes sociais, né? Eles vão dizer, eba, que maravilha, né? Ainda mais uma pessoa dentro do padrão de beleza vigente. Por ser branca, eu já estou dentro do padrão de beleza, né? É por isso que eu falo, assim, ai, tá dizendo que ela tá dentro do padrão, porque ela se acha, não, gente, tenham noção um pouquinho na tesourinha aí do recorte social, tá? Bom, temos esse dado. No entanto, todo mundo vai apontar para essa mulher de calcinha e sutiã, seja ela eu ou qualquer outra mulher, e vai dizer: ai, você está fazendo o jogo do patriarcado. Né? Isso acontece comigo, inclusive. Ninguém faz isso com uma mulher que posta uma foto grávida, com uma mulher que posta uma foto com seu bebê, com uma mulher que posta uma foto mostrando seu anel de noivado, com uma mulher mostrando suas fotos no casamento. O que mais o patriarcado quer da vida nos ver casadas e mamães? Por que a gente vai atacar? Não é para atacar nenhuma das duas, tá, gente? Não é para vocês irem agora no Instagram lá xingar as amigas de vocês se casando, tá bom? Por favor. Mas existe sim um fator de moralismo aí. E a gente precisa encarar ele. A gente precisa entender que quando eu tô na porta do Ocidente, recebendo as pessoas nas festas e vem uma mulher com decote até o umbigo, eu preciso entender que eu não tenho que pensar e precisar, né? Calhe a sua boca, que o corpo é seu ou é dela, né? Então a gente precisa desconstruir essas coisas, porque são todas as caixinhas que querem colocar a gente. Então, ao mesmo tempo que eu penso, é exatamente isso que o patriarcado quer, é ver as mulheres de calcinha e sutiã, nuas, sensuais, belas, né, etc., nas redes, eu também penso que existe uma grande diferença entre um anúncio feito para vender, onde essa mulher está ali como um produto, como um objeto, e quando ela é sujeito dessa situação, onde ela se fotografa com o seu telefone na sua casa, porque ela se olha e diz, ah, eu tô muito gata mesmo, né? Então, eu não sei, eu acho que todas as vezes que eu propus essa discussão, tem um ponto onde eu não consigo finalizar ela, Evoluir sabe? adiante. E talvez isso seja interessante, talvez Seja a gente bom. não precise, né, fechar, assim, acho que quanto mais velho a gente vai ficando, eu acho que a gente vai ficando com menos certezas, e eu acho que isso é bom. Bom, e depois desse livro que a gente falou há pouco, né, que o homem, infelizmente, tem que acabar, vem mais livro por aí, né? Claro, eu sei que tu já está pensando, já está escrevendo, né, já está planejando isso. Quando que sai e qual vai ser a ideia? Tu acha também legal fazer um romance, fazer ficção, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu falei hoje de tarde com um amigo meu, eu terminei de escrever, é um romance, só que agora escrever é reescrever, né? Se você quer ser escritor, saiba disso, que não tem essa de uma inspiração divina que desce e que sai, né? Eu demorei aí 1 ano e 2 meses para terminar de escrever ele, e agora eu estou relendo tudo. Eu dividi. Assim, o nome do livro é Porque Era Ela, Porque Era Eu. E ele conta paralelamente a história de 2 mulheres que moram no Bonfim, em Porto Alegre, de novo, Bonfim. Cada uma elas não se conhecem, mas elas estão, uma é amante de um homem, por quem ela é um pouco obsessiva, mais do que apaixonada, obsessiva. E a outra é uma mulher casada com um homem num relacionamento que está muito fracassado, assim, sem sal, sem nada. E, obviamente, elas estão se relacionando com o mesmo homem, tá? Esse é o mesmo cara, o Tarso, que é baseado, livremente baseado no que eu imagino que seria Tarso de Castro, o meu jornalista favorito que já faleceu, tá? Então, elas vão se dividindo, uma conta um capítulo, a outra conta um capítulo, a gente vai indo assim durante todo o livro.
E aí agora eu separei os capítulos de cada uma delas para montar o livrinho de cada uma e ver se está fazendo sentido, se tem uma escala ali de sentimentos, dividir aí os capítulos todos, ações, sentimentos, é o inferno. Aí eu criei um esquema aqui, meu, não sei se vai dar certo, um questionário para cada uma das personagens, para elas se diferenciarem, enfim. E um livro, então um desses livros já está completamente finalizado, revisado, e agora eu vou para o livro da minha outra garota, da minha Eles outra vão gatinha. sair independentes. Não, eles saem juntos, mas eu fiz esse esquema, que eu não sei nem se é o certo ou o quê, para ver, porque a minha ideia é assim, ó, tipo, uma toca uma campainha, a outra vai abrir a porta. Uma tá chegando num lugar, a outra tá saindo. Uma briga com o Tarso e a outra recebe o Tarso em casa depois que ele brigou com Bom, ela. hein? Bom isso aí, Clara. Ó, a garota é muita cuca no lance. Então eu só quero ver, porque assim, para você não ficar tão presa na forma, entende? O Daniel Galera, esse romance existe por culpa, como eu digo, do Daniel Galera, que fazia um curso com ele. E ele diz assim: essa culpa eu carrego, essa culpa eu carrego. Mas ele diz no início do curso, e eu nunca me esqueci: tenha uma estrutura, tenha, né? Alô, você, escritor e escritora que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha uma estrutura. Isso vai acontecer nesse capítulo, isso vai acontecer, mas não se prenda à estrutura. Então, agora eu só estou avaliando se eu não fiquei muito presinha nisso ou se essa história realmente tá fluindo como deve fluir, assim. Tomara E que dê é certo. um processo. Ai, desculpa te interromper. Imagina, não me interrompeu, não. É um processo diferente, né, do que foi o primeiro, porque o outro foi juntando algumas coisas que já tinha escrito, né, e agora é realmente pensado, né. É completamente diferente. O Homem, infelizmente, são crônicas, né? E que eu trouxe de 5 anos, assim. Foi uma pesquisa que eu fiz por 5 anos ali, textos de 2014 até 2019. Então, foi coletar, como se coletasse os textos preferidos, né? E quem deu uma estrutura para eles depois foi a Joana, minha editora. Sem Joana não teria livro, né? Eu sempre falo isso para ela. E o romance é uma história completamente diferente. O romance dá medo. Para quem é contista, quem é cronista, sabe do que eu estou falando. Tu sentar e dizer assim, eu vou escrever uma história inteira. Eu não paro de pensar nele. Eu estou no banho, eu estou pensando, será que isso aqui está dando certo? Que rei sou eu? De onde é que eu tirei que eu tenho que escrever um romance? Será que eu já estou na idade de escrever um romance? Será que eu não sou muito cara de pau? Sabe? E dá medo. Eu estou bem. O Homem, infelizmente, eu não tinha medo de lançar. Eu não imaginava, eu não tinha expectativa para ele. E o Porque Era Ela, eu tenho medo que as pessoas achem uma porcaria, que as pessoas digam que não funciona como um romance, entende? Que digam assim, isso aqui não é um romance, eu tenho um pouco de medo, sim, Acho que faz assumindo aqui. parte também, né, faz parte, até porque, como a gente estava falando, é como, sei lá, quem lança um primeiro disco, pega lá todas as composições até o momento, transforma um pouco, né, com a cara que deve ter no momento e lança, né, e aí para o segundo é outra história. É outra coisa, mas dá certo, vai dar certo. Dá certo, tomara. A jornada aí, né? Já tô torcendo, já quero ler. Ai, que Clara, bom. para a gente começar a encerrar, o papo tá ótimo, mas eu vou te liberar daqui a pouquinho. Onde tu quer estar daqui 5 anos? No meu próprio apartamento, no Bonfim. Exatamente no mesmo lugar, só no meu próprio apartamento, sair do aluguel, ter escrito aí mais 1, 2 livros, quem sabe, viver do que eu escrevo, que é um sonho, né, para todo mundo viver da sua arte, do que a gente faz, assim, para artista é muito complicado, ainda mais hoje em dia no Brasil. E, enfim, mas não quero nada muito diferente, não. Acho que essa caminhada acho que eu achei meu rumo na vida. Perfeito. Obrigada, Clara Corleone conosco. Muito obrigada por bater esse papo comigo. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada. Muito sucesso para ti e para o canal. Olha ela Fitzgerald, minha cachorra latindo, brabíssima, que eu botei ela para fora do quarto. Falei com o Leozinho hoje. Não me lembro o que eu falei. Vai pegar ela? Tá tudo bem? Não. É que fica ela, Fitzgerald e a Billie Holiday aqui, e aí elas começam a perceber que elas têm rabo, elas começam a correr atrás do rabo. No início da pandemia, eu estava deixando elas no quarto comigo, mas aí é pior. Assim. Elas vão dar umas latidas. Ai, gente, vida real, né? Vai dar um barulhinho, vai dar uma latidinha. Sim. Né? Não tem o que fazer. Ó, a garota é muita cuca no lance. Eu tô numa briga com os meus cabelos, porque eu não consigo... Eu tô com medo de cortar eles, porque
eu tô com medo de sair de casa. Eu te entendo muito, eu não corto E ele meu tá desde tão... dezembro de 2019 e eu não aguento mais. Não Eu aguento não mais. aguento mais. E aí eu não consigo, eu olho assim, eu penso, meu Deus do céu, Mas muito teu cabelo tá cabelo. lindo, amiga. Mas teu cabelo tá Ai, lindo. Tá lindo. obrigada. Mas vamos lá. Começa a me dar um nervoso, esse troço pesado. Eu também, eu fico tentando não mexer muito, porque eu vi várias entrevistas minhas que eu não paro de mexer, Sim. mas quando eu vou ver, eu tô mexendo de novo. Tá louca.